Quais os desafios da comunicação e da inovação? São tantos que talvez nem caibam em duas mãos. Por isso que nesse episódio do The Briefcast especial inovação em parceria com o Innovation Hub, trouxemos 4 executivos de peso para responder essas e outras questões. No episódio de hoje temos Núbia Mota, CMO da Adobe, a empresa queridinha dos marqueteiros e publicitários, Diana Rodrigues, CMO da TOTUS, a tech brasileira que briga frente a frente com as gringas, Marcelo Pontieri, diretor de marketing Enterprise Latam da NVIDIA, uma das tops do segmento de processamento gráfico e inteligência artificial, Fábio Hayashi, fundador e CEO da DIL, a consultoria de tech brasileira que também aposta em ser Martech, e Marcel Bueno, diretor de marketing Latam da Ford, a montadora que dispensa apresentações. Completando a mesa, eu, Stephanie Kohn, editora do The Brief, e Igor Lopes, fundador do Innovation Hub, fazemos o papel mais fácil, um monte de perguntas para eles responderem. Aumenta o som, deixa o like e acione o sininho também para ficar atualizado. Sejam bem-vindos, pessoal! A gente está aqui em mais um episódio do The Briefcast em parceria com o Innovation Hub. E como eu falei para vocês, a gente está numa toada ali de vários papos com muitas empresas. E aqui o papo inicial é sobre inovação. Então a gente quer falar sobre desafios de comunicação, desafios de inovação, de marca, experiência do cliente, enfim, tem várias coisas legais para vocês trazerem seus insights. Igor, você quer começar com alguma coisa específica ou vamos lá? Só agradecer a turma toda, né? Essa mesa hoje tá pesada, olha aí. Não tô chamando ninguém de burro. Não. Vamos testar muitos bons nomes e empresas de vários setores, né? Isso que é legal também, para vocês trazerem experiências de vocês em várias frentes diferentes. Mas o mais legal foi conversar sobre ações, sabe? Não posso falar. Tá pra trás. Não, é só realmente de peso. Mas, gente, acho que eu queria começar com uma pergunta geral aqui. Como a gente está falando de inovação nessa temporada, eu queria muito entender como é que vocês trabalham em inovação dentro das empresas. Eu acho que tem diferentes abordagens quando a gente está falando de B2B, B2C, mas também entender como é que é o processo de inovação dentro da sua área, da empresa no geral, né? Essa cultura de inovação que as empresas trazem. Então, fiquem à vontade para um complementar o outro também, para trazer experiências, cases. A gente gosta muito de cases, tá? Então tragam bastante coisas. Quem quer começar aí? Deixa eu puxar a NVIDIA então, vai. Porque a NVIDIA tem uma questão que é a seguinte. Vamos lá. Vocês têm SDKs para tudo quanto é coisa que você puder imaginar. Eu quero tratar áudio. Beleza, a NVIDIA tem um SDK para isso. Eu quero fazer análise de imagens de satélite, sei o quê. A NVIDIA já tem. Cara, como? Como consegue? Esse aspecto da inovação, né? Ele está no nosso DNA. Né? Então, assim, a gente olha para o mercado, né? Primeiro a gente tem muito o costume de dizer internamente que nós somos uma startup grande, né? Uma grande startup, né? Por quê? Porque a gente se envolve muito nessa questão da inovação e ajudar o mercado a inovar também. Né? Não basta só ter os SDKs nossos, né, que a gente acaba criando, se você não pode oferecer isso para o cliente. Né? Então, dentro de todas as verticais que a gente tem hoje de tecnologia, né, a gente tem um SDK específico para áudio, para vídeo, para imagem, para qualquer workload que a gente fala, né, das empresas hoje, para elas poderem trabalhar essa questão da inovação, né? E essa inovação ela vem do software, né, da NVIDIA, em conjunto com o hardware, né? Então a NVIDIA é muito conhecida pelo hardware, né? A NVIDIA é GPU. Lá atrás, vou jogar um jogo, né? Preciso de uma placa de vídeo com uma GPU da NVIDIA para jogar no PC, né? Isso permaneceu durante muitos anos, né? Como core da empresa, né? E trazendo o software, né? Você inovando através do software, você começa a adicionar camadas, né, dentro da empresa de oferta de soluções, né? Porque aí você passa de uma empresa que vendia um produto específico para um mercado específico e aí você vai buscar novos mercados aí, né? Mercados onde ninguém praticamente navegava, né? Então hoje a gente pensa muito nessa questão. A NVIDIA vai buscar onde ninguém inovou, ninguém ainda fez absolutamente nada. Então foi por isso que a gente aí tem hoje esse DNA de inteligência artificial, né? E o mercado
mercado vem reconhecendo isso aí desde o boom aí do ChatGPT. Mas eu acho que tem uma coisa legal também, desculpa, nesse caso da NVIDIA, que assim, vocês, é uma construção, né? Vocês não estão fazendo isso desde ontem. Não. Explodiu agora, né? De tempos para cá, mas é uma construção. Eu acho que inovar tem isso também, né? Eu acho que isso também é muito característico de empresa de tecnologia, né? Quando a gente pensa em inovação, faz parte do core do negócio você pensar em como fazer algo de maneira diferente, em como você soluciona uma dor de um segmento, e quanto mais amplo for esse segmento com que a gente trabalha, mais chance da gente inovar e pensar diferente. Então, acho que inovação, principalmente em empresas de tecnologia, que eu acho que é o caso da TOTVS, é o caso da NVIDIA, inovação está inserido na cultura e no DNA. Ele não está restrito a um departamento, né? A gente viu nos últimos anos muitas empresas que não eram empresas de tecnologia enxergando na tecnologia a sua forma de inovar, né? E criando departamentos. E a gente viu um boom no mercado de marketing, comunicação, de buscar profissionais de inovação. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no boom agora de inteligência artificial, uma empresa de tecnologia como a TOTVS, como a NVIDIA, a gente está trabalhando com inteligência artificial desde sempre, né? Então, não é uma coisa que agora chegou e a gente vai pensar como fazer. Então, acho que tem um pouco de cultura aqui, né? Da empresa e do negócio. E no seu caso, eu acho que ainda tem uma outra questão, que é inovar fazendo tudo dentro de casa. No caso do marketing, né? Inovar fazendo tudo dentro de casa. Também, como dar conta? Porque é tanta frente, é tanta coisa. Eu acho que a gente tem uma característica, que a TOTVS é uma multinacional brasileira, né? Então, o headquarter da TOTVS está aqui. É uma empresa em que tudo é criado e concebido no Brasil, né? Então, a gente tem também uma realidade que eu sempre falo, você já me ouviu falar diversas vezes, que a empresa brasileira não é a empresa da Faria Lima, né? A realidade de empresas e de negócios estão em maturidades muito diferentes no Brasil. E eu acho que o marketing tem que pensar em inovação considerando isso. Então, a gente tem que estar pensando em como a gente vai aplicar a inteligência artificial no nosso negócio também, e como isso vai otimizar nossos processos, e a gente pensa isso bastante na TOTVS. No marketing da TOTVS, a gente tem uma Martech dentro do marketing, né? Uma área de tecnologia dentro do marketing. Como é que a gente melhora os nossos processos. E tem o uso da tecnologia para fora também, né? Como é que a gente facilita e dá insights para os clientes de tudo isso. O que eu sempre falo quando a gente pensa em inovação por time é não esquecer que o estágio de maturidade das empresas é diferente. A adoção de tecnologia por empresa para o B2B é diferente do B2C, é diferente de como você acessa a tecnologia e você usa. E a gente tem que sempre levar isso em consideração nos processos de inovação também. Vou complementar e eu vou somar até um pouquinho do que minha colega da TOTVS comentou sobre Martech. A gente, por acaso, né, a gente tem duas linhas de inovação dentro de casa, evolutiva e disruptiva. Dentro dessa seara, até recentemente a gente adquiriu uma agência Martech, né, então por isso que eu lembrei do que ela comentou, que chama Alot, né, Alot de A Lot of Things. Martech, para quem não sabe, é Marketing e Ciência de Dados, tá? E a gente também tem um núcleo de inovação chamado NID, que é o Núcleo de Inovação Bio. E dentro dele a gente criou uma área chamada AITO, que é de Artificial Intelligence Transformation Office, ou seja, né, uma área de inovação já com base em A dentro da nossa estrutura. É isso que eu chamo do evolutivo e disruptivo. Por trás disso, obviamente, acho que toda a questão de inovação tem por trás processo. Se você não tiver um processo, que você tem cadência, que você tem resiliência e tudo mais, né, acho que fica um pouco frágil, mas basicamente é isso que a gente Porque você não inova sem dado. Total. Você precisa de dado, né? E aí a gente vê o estágio de maturidade você precisa ter dado, você precisa ter informação. Dificilmente você vai conseguir utilizar uma inteligência artificial se você não tiver dado bem estruturado e bem organizado. Mas eu acho também, só para complementar, e falando de Martech, de marketing, tem que falar da Adobe, né? Não tem como. Quando a gente fala de inovação, e eu tenho o privilégio de estar sentada trabalhar na empresa e sentar com um time que nos últimos 40 anos reinventou a forma de fazer marketing. Vocês conseguem imaginar fazer marketing sem Photoshop? Sem PDF? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente entende que essa é protagonista dos próximos 40 anos, mas o inovar também nem sempre é fazer algo totalmente disruptivo. Eu falo muito pro meu time, não é porque a gente sempre fez as coisas dessa forma que a gente deve continuar a fazer. A gente deve testar, e aí sim, muitas vezes a gente pode melhorar da forma que a gente faz, ou descobrir uma forma nova. Então, na agenda lá da Adobe, quando a gente atende os nossos clientes de Martech e de marketing,
a gente vê que quando a gente fala de inovação é a oportunidade também de reinventar algumas coisas do jeito que a gente faz, mas trazendo a tecnologia para ganhar eficiência, né? Que é onde entra muita agenda de dado. Porque fica um pouquinho dessa coisa assim, eu vou inovar, vou fazer algo totalmente diferente. Se você começar a fazer melhor o que você já faz hoje, você já pode trazer muito resultado. Perfeito. Que acho que é onde a gente de marketing agrega muitas empresas. Mas ó, na edição passada, a frase que marcou foi inovação é nota fiscal. É nota fiscal. Você tá emitindo nota fiscal, você inovou, tá tudo certo. Fazer com que alguém pague aquela coisa. Você sabe que na TOTUS é uma frase do fundador e que é uma coisa muito espalhada dentro da TOTUS, que é a frase igual sendo sempre diferente. Que é isso, basicamente, né? Como é que você faz as coisas, como é que você inventa algo novo sem que não precisa ser tão disruptivo assim. No imaginário, às vezes, das pessoas, a inovação tem que ser algo sempre muito grandioso, né? Deixa eu fazer um contraponto aqui. Eu acho que tem muita empresa de tecnologia aqui. E, obviamente, quando a gente olha para uma empresa que é o nosso caso da indústria automobilística, então eu sou da Ford, e a Ford tem uma empresa centenária. E essa empresa centenária, ela vai viver uma transformação, essa indústria centenária vai viver uma transformação agora como a gente nunca viu nos últimos 100. Então, acho que se a gente não se prepara como empresa para realmente ter os fundamentos básicos, seja na parte de dados, na parte de tecnologia, na parte de desenvolvimento, e muita coisa que a gente vem fazendo de fazer rápido, testar rápido, tentando trazer um pouco da cultura de startups, a gente vai ficar para trás. Exato. No final das contas, ou você faz isso ou você não vai ter vida longa. Então a gente tem que se transformar, e é um caminho que a gente vai ver muita transformação por aí. Com certeza. Já pensou não precisar aprender nenhum básico da programação para automatizar fluxos de trabalho, projetos, processos e pessoas? Com o ServiceNow você tem uma plataforma low-code à disposição para criar automações que atendam às suas necessidades e basicamente colocar a inteligência artificial para trabalhar para você. Com apenas algumas informações e um pouco de tempo, você personaliza a plataforma de acordo com o que você precisa, integra sistemas isolados, automatiza processos manuais, cria fluxos de trabalho inteligentes e aumenta a produtividade da sua equipe. Conheça agora os benefícios do ServiceNow e tenha a automação a seu dispor. Quando a gente fala muito de inovação também, sempre entra o cliente no meio de como que está a escuta do cliente pelas empresas para conseguir trazer também o que o mercado está precisando para dentro, né? Como que vocês trabalham isso, assim? Qual é a relação que vocês têm e vocês constroem até para conseguir ter uma escuta melhor e trazer essa inovação que o mercado está demandando, né? O que acontece é uma longa jornada, né? É uma longa jornada. Assim, nem todos os clientes estão preparados, né? Eu digo inovação, quando eu digo inovação, dentro do nosso portfólio de inteligência artificial, né? É um desafio grande, porque você tem as empresas com a ideia de que precisam inovar, né? Só que elas não sabem por onde começar, né? Ainda, né? Então existe ainda esse longo caminho, não só um caminho de querer fazer acontecer as coisas, mas a mão de obra, né? Então hoje a gente ainda tem essa barreira, né, de ter poucas pessoas ainda entendendo do que realmente é necessário para você escalar e você ter inovação dentro da sua empresa, né? Aí vai de áreas, o que a gente sempre coloca, né? Não tente resolver todos os seus problemas de uma vez. Né? Porque se você acaba querendo resolver todos os seus problemas de uma vez, no caso das empresas, você não vai conseguir resolver nada. Então começa por um pedacinho. Você quer fazer inteligência artificial, você quer inovar, começa por uma área, começa por um problema que você quer resolver, e depois você vai com calma escalando para os outros projetos, para as outras. E isso eu tenho ouvido muito de clientes, assim, né? De vocês chegando nos clientes, de todos, na verdade, não só. Chega no cliente, o cara quer um projeto de inteligência artificial, mas ele quer fazer aquela coisa absurda, gigante, né? Quando, na verdade, cara, você tem que ser rápido nesse momento. Só vai. Faz um pouquinho, ao invés de querer, né? É um processo educativo. Acho que para todo desenvolvimento, com software é a mesma coisa, né? Então, a empresa precisa ser... É tudo muito explicado. Você precisa ter um processo, uma responsabilidade educativa com esse cliente, né? Olha, você precisa... Primeiro, eu fiz disso aqui. Né? Esse é o passo 1 para você chegar no 2. Não adianta pular o passo, né? Não adianta você querer implantar uma solução com inteligência artificial se você não tem um software de RP rodando, dados bem estruturados. Então, acho que tem um papel muito importante educativo do cliente. Então, tem que ter uma proximidade, sim, com o cliente, para a gente poder ajudar nesse processo dele até entender o que ele precisa. Boa. Eu te cortei, desculpa.
Mas eu complemento muito com ela, no final foi certo, porque quando a gente fala de educação, a gente não podemos esquecer que as empresas são feitas de pessoas. Aqui estamos em 4 empresas de tecnologia. Vejo que o maior desafio, quando a gente senta para conversar com os CMOs, com o time que está cuidando da área de transformação da empresa, é como conectar todas as áreas com softwares diferentes. Eu trabalho numa empresa americana, tem o desafio do idioma, né? Menos de 1% da população brasileira fala inglês, e as inovações vêm de lá. Então tem vários desafios aqui, estruturais, também como a gente consegue apoiar os clientes, mas sem esquecer que a gente está lidando com pessoas. Porque hoje, qualquer profissional, a gente começa a aprender uma coisa que 6 meses já tem outra novidade, depois já tem outra novidade. Então eu vou dar um exemplo da Adobe. A Adobe, a gente tem hoje uma estrutura que é o Experience League, onde a gente grava conteúdos em diversos idiomas, e a gente tem o benefício da inteligência artificial para poder traduzir tudo isso, mas para poder facilitar e fazer trilha de aprendizado com os clientes. Porque a gente quer que jovens nas faculdades comecem a usar soluções Adobe, mas a gente também quer que os jovens dentro das empresas não fiquem com alergia da tecnologia nova e abracem, né, a inovação. Mas tudo parte da educação para as pessoas que vão trabalhar com essa variedade de tecnologia. É onde é uma bandeira que a gente defende muito lá dentro, investe muito dinheiro nisso. Eu gostei do contraponto do Marcel. Eu acho que no seu caso também é diferente das empresas de tecnologia que estão querendo evoluir e tal. Cara, por que eu vou comprar um Mustang que não faz barulho? Mustang elétrico, apesar de vocês terem o Mustang elétrico, que é legal. Mas o seu cliente, eu acho que talvez ele queira o tradicional, assim. Pois é. E aí, como lidar, né? Eu acho que esse exemplo é perfeito. Eu acho que quando a gente fala a evolução da indústria automobilística para os veículos elétricos, os veículos que não são zero emissões de poluentes, são super eficientes, mas tem aquele cliente que ele gosta do carro tradicional, a combustão, o V8, que é o que equipa aí o Mustang, e isso já criou até uma cultura aí desde os anos 60, desde que ele foi lançado. É um carro que fez esse ano 60 anos, então esse cliente a gente também tem que cuidar muito bem dele, porque esse cliente ele ainda vai, mesmo que ele vire eventualmente um nicho, a gente tem que estar de alguma maneira podendo oferecer para ele uma jornada que ele vai se conectar com a marca por um longo tempo. Mas mesmo o elétrico faz barulho. Mesmo o elétrico faz barulho para avisar um pouquinho o pedestre que o carro tá chegando. Ah, tá. Pra dar um toque, olha, tem alguma coisa vindo, Assim, o que eu percebi, né, até aqui na mesa, na discussão, obviamente a gente percebe de todas as dores, mas eu vou trazer, talvez, o que eu percebo que todas as indústrias do B2B, elas estão buscando, né, como um mundo perfeito, que é o quê? É de fato conseguir ter uma omnicanalidade, o cliente no centro. Isso é o que todo mundo está buscando, né? Ou que eu vejo, né, em roda de C-Level, é o que de fato todo mundo está tentando buscar, estão estruturando dados para isso, mas o que eu percebo na prática? Quando você sai da linha de C-Level e você começa a descer para as operações, então vou trazer um exemplo de uma indústria farmacêutica, não vou citar nomes, né? Mas você sai da conversa do C-Level, é exatamente isso. Não, a gente precisa entender, a gente entende do distribuidor, a gente entende do estabelecimento, mas eu não sei por que o meu cliente lá na ponta, ele parou de comprar o meu remédio, qual é a frequência, qual é a recorrência, né? Por que ele não adere ao meu programa de fidelidade? Tem uma série de coisas que o cara fala assim, eu não sei. Então, ou seja, a gente fala, não, legal, tem tecnologia para isso, tem uma série de coisas, a gente sabe estruturar e tudo mais. A hora que você começa a descer a cadeia, então volta, né, para aquela questão de cultura de inovação que a gente começou lá atrás, né? Quando você volta e entende o processo e a cadeia evolutiva, e você vai falar com um cara lá do chão de fábrica, ele fala assim, não, cara, a nossa realidade é o seguinte, o que a gente botar, a gente vende aqui aspirina. O que a gente botar de aspirina, não sei nem se eu podia falar o nome, né, enfim, mas a gente vende aspirina. No final do dia, o quanto você precisa melhorar a eficiência da minha fábrica. Não, o que o cara tá falando lá em cima não tem nada a ver. Então ainda tem uma discrepância muito grande dentro das organizações de caminho desejado no que se refere à evolução e inovação versus, né, a realidade do as is. Então acho que a gente está nesse momento em várias indústrias, em vários segmentos, de construir esse meio do caminho. Eu acho perfeito, porque tem a ver com o que a Diana falou no começo, né? De Brasil de vários Brasis. Por isso que eu somei, né? Um extremo ao outro e qual é a realidade. E vocês sabem que tem uma coisa, não sei se vocês passam por isso com o marketing no dia a dia, que é o seguinte, a gente trabalha com B2B, né? E já tem a forma de decidir a compra de uma solução é diferente, o ciclo de venda, enfim. Só que a gente está lidando com pessoas, né? E essas pessoas consomem marketing por canais muito B2C, que a gente
Quando você vai para o marketing, hoje eu estava conversando de manhã em uma entrevista e eu estava falando disso. Quando eu era analista de marketing, o meu principal fornecedor era os Correios. A gente mandava carta. Era uma loucura de carta para todo lado. Quando você olha nos últimos anos, surgiu as redes sociais, surgiram e saíram redes sociais, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo a lidar com esses novos canais de marketing, que você tem que comunicar essas coisas ali, quando você vai para a empresa, às vezes a empresa não está ainda consumindo desses canais. E você, como marca, tem que pensar nas duas coisas. Como é que você inova como marketing, como é que você inova para fora, como é que você conversa com o maior número possível de pessoas e públicos, e como é que você dialoga com o seu cliente B2B, que está ainda se relacionando de outra maneira e consumindo de outra maneira. Aqui eu vou até puxar a sardinha para o meu lado como jornalista, porque eu acho que vocês falaram muito de educação, de mercado, e acho que tem esse papel também, né, do jornalismo. Isso daqui é muito também da gente levar para as pessoas informações para que elas consigam tomar melhores decisões para suas próprias empresas, né? Uma comunicação clara, objetiva, que atinja tanto C-level quanto o chão de fábrica. Aí, você sabe que isso é uma coisa muito engraçada, porque todo mundo já pensa como mundo perfeito. Então, quando o cara fala de tecnologia, fala de AI, fala de tudo isso que está chegando novo, todo mundo quer a jornada perfeita, maravilhosa, acontecendo amanhã. E a verdade é que é um passo a passo de construção consistente ao longo do tempo, desde a fundação dos dados e até a mudança da cultura de todo mundo que você tem relação, inclusive com o seu cliente, porque o cliente precisa se acostumar que a comunicação dele provavelmente vai ser super personalizada e muito diferente do que ela costumava ser para todo mundo. Vocês falaram, você principalmente, né, Diana, falou da maturidade, né? Uma coisa que eu fiquei pensando como que vocês têm visto a maturidade do Brasil em relação a algumas inovações que estão latentes, como inteligência artificial? É comparável? Você também falou sobre a empresa ser de fora, né? Enfim, como é que vocês veem? É uma maturidade que é muito diferente? A gente está num caminho ainda ali nos primeiros passos ou já estamos evoluindo bem, assim? Eu posso começar. A TOTUS realizou, inclusive agora em junho, o nosso principal evento de tecnologia, o Universo TOTUS. 16 mil pessoas são clientes da TOTUS. Então, empresas que vêm para São Paulo e a gente fala de tecnologia. Óbvio que inteligência artificial foi um dos pontos que muito se falou. Então, quando a gente olha para as empresas, aquilo que eu falei, é muito Brasil. É muito gostoso você perceber e vivenciar essas empresas e o quanto reflete a história, se é uma empresa familiar, como é que ela nasceu, como ela está sendo gerida, se ela está em que região do país, faz muita diferença, né? Mas você vê todo mundo interessado em estar por dentro do que está acontecendo. Tá se falando de IA, eu preciso entender isso, né? Eu preciso estar nisso, mas ao mesmo tempo, quando eu penso em B2B, o que eu percebo nos clientes eu tenho a vontade e eu quero entender. E aí, nesse aspecto, a TOTUS tem uma relação boa com o cliente, que eles nos procuram para... Você pode me orientar? Me explica aqui, né? Até onde eu posso ir? Então, eu vejo um desejo mas me explica, o que eu posso fazer? Né? De que maneira eu posso fazer? E agora, trazendo uma visão global, quando a gente olha a complexidade que é o Brasil, muito bem colocado por você... O Brasil são vários países dentro de um país só. E quando a gente fala de América Latina, eu passei os 2 primeiros anos explicando que no Brasil a gente fala português diferente de Portugal e que os outros países falam espanhol. E aí aqui a gente fez ao contrário. Levamos esse ano 142 executivos dos nossos principais clientes para os Estados Unidos. E até alguns anos atrás, eu tô há 5 anos na Adobe, a gente ia e voltava assim extremamente impressionado com o que estava acontecendo lá fora. E esse ano eu escutei de um diretor de uma das maiores telcos do país e do mundo, e a gente foi ver o nosso case global da T-Mobile. E aí, na volta do case, depois a gente apresentou, e detalhe, quem toca a área de growth da T-Mobile é um brasileiro. Porque também a gente está vendo muito esse movimento de como o nosso país é muito complexo. Se você for ver Ambev, Visa, várias empresas lá que têm sede em outros países, estão fazendo uma migração muito grande de profissionais brasileiros para liderar as agendas de tecnologia e transformação, porque se você faz no Brasil, você faz em qualquer lugar. E aí, voltando para a história dele, Case, a gente viu o nome do executivo que toca a área de Growth Martech da T-Mobile é Tadeu, e a gente fez um almoço com o executivo brasileiro, que toca uma telco aqui, e aí, depois, quando a gente terminou, ele virou para mim e falou assim, Núbia, é a primeira vez que eu participo de um evento global,
E eu vejo que a gente está muito mais maduro, que a gente está muito mais preparado. Porque, de novo, a complexidade do país... Aliás, empreendedores brasileiros... Sim. Eu tinha um ex-sócio que falava assim, o Brasil, o empreendedor brasileiro tem que entender que o Brasil é pequeno. Porque quando você empreende na Europa, nos Estados Unidos, você já tem uma visão internacionalização muito tipo assim, já é meu next step. O brasileiro, a gente tem um país o povo mais criativo com muita complexidade, que depois para aplicar em outros países é muito mais fácil. Não, eu até complemento você assim, acho que os três, tentando lembrar aqui, os 3 últimos eventos internacionais que eu fui, tinha case brasileiro na keynote principal. Sim, todos eles tiveram. E a gente tem, contando alguns cases da NVIDIA também, assim, eu acho que tem tido uma tendência de startups brasileiras exportarem tecnologia hoje. Porque assim, eu acho que a gente está no momento em que todo mundo acha que tudo já foi criado. Beleza, tudo já existe. Pô, com a inteligência artificial agora você tem quantas milhares de oportunidades para começar algo do zero agora. Então eu acho que nesse momento o brasileiro está entendendo que ele pode exportar. E vocês estão com cases legais. Complementando, essa questão dos cases é muito interessante nessa... Nós estamos começando ainda. As empresas aqui no Brasil ainda estão começando, ainda estão... O importante é ver a vontade, né? Como eu já falei, a vontade. As pessoas querem aprender, né? E aí eu dou um exemplo nessa questão do aprender, né? Em reuniões no México, no Brasil, é tudo igual. Sempre o assunto principal é caso de uso, né? Então, assim, o caso de uso vai direcionar a empresa, né? Para identificar que aquele caso de uso que já existe em outra empresa, ela é facilmente aplicável para aquela necessidade que ela tem, né? Então, a gente tem consolidado muito essa questão do caso de uso e utilizando isso como uma ferramenta até de marketing, né, para mostrar para as empresas que é possível fazer dentro do que ela espera, dentro daquele problema que ela quer resolver. É que eu acho que o empreendedor brasileiro entendeu que ele tem que resolver um probleminha dele que está ali perto, sabe? O cara conhece muito do problema, então ele conseguiu entender também que existem tecnologias, existem peças agora que ele consegue juntar uma com a outra e resolver aquele problema dele de uma maneira mais fácil. Mas nada como a prática, né? Ver o outro na prática para se fazer real, né? E dentro do setor automobilístico, como você vê assim, a maturidade para esses assuntos? Assim, então, por exemplo, elétricos, inteligência artificial embarcada, como é que tá? Eu acho que é um desafio constante. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transformação. Tem muita coisa que a gente vai ver desse tipo de tecnologia chegando nos automóveis num futuro muito próximo. Mas eu acho que a gente ainda tem um trabalho muito grande de não só trabalhar no produto, propriamente dito, com tecnologia, mas na relação que as montadoras têm com o seu consumidor. Porque no final das contas, a gente, diferente de um bem de consumo, a gente fala aqui já no B2C, a gente não tem frequência. Um cliente compra um carro da Ford hoje, ele só vai fazer manutenção depois de 1 ano, ou 10, 12 mil quilômetros depois que ele rodou. Então, como é que eu crio uma relação de conversa com esse cliente para que eu mantenha viva a conexão dele com a marca, não só porque eu estou com um logo no volante, mas sim porque ele tem uma relação de conexão com a marca que eu posso ajudar ele no dia a dia. Vou dar um exemplo. A gente tem hoje todo o portfólio conectado, então os veículos são conectados e a gente consegue extrair dados de uso de equipamentos, as coisas que os clientes mais usam. Se eventualmente o veículo vai detectar alguma falha, a gente liga para o cliente e fala, olha, se você procura um concessionário, eu vou buscar o seu carro para fazer uma manutenção preventiva. Então a gente começa a trazer alguns tipos de personalizações para criar essa relação de proximidade. Um exemplo, um dia que está fazendo 35 graus em São Paulo. Você sabia que se você sair do escritório e ligar o carro 5 minutinhos antes pelo seu celular, você vai chegar no seu carro e ele vai estar fresco? E você não vai, de fato, passar aquele calor que a gente passou a vida inteira, toda vez que a gente entra num carro quente? Então esses são o tipo de coisas que começam a criar uma relação direta com esse consumidor, e isso é super personalizado. Então é um marketing que vai ter que entender quem é o cliente, o que ele precisa, qual a mensagem que você tem que mandar para ele. E aí eu vou voltar no tema, você pensar, uns 10 anos atrás, a gente começou a ouvir falar muito de transformação digital, né? Transformação digital. Quando você olha a maturidade de adoção digital da empresa brasileira, ela ainda está muito aquém, né? E a gente encontra empresas que estão começando na adoção de tecnologia. O comprador mudou. Antigamente o comprador era só o cara de TI, que era o cara de TI é o cara que lida ali com tecnologia, e era basicamente o quê? O back-office, o ERP.
mudou completamente. Hoje a gente tem o marketing como grande comprador de tecnologia, surgiram N ferramentas de automação, N soluções, o financeiro quanto como grande comprador de tecnologia, ou seja, ela não ficou restrita a um departamento, ela expandiu esse departamento, mas ainda tem muito para desenvolver em adoção de tecnologias que talvez sejam básicas. Eu acho que o Fábio tem muito a acrescentar nesse ponto, né? Consultoria de tecnologia outsourcing. Você vende para quem? Eu ia trazer. Vende para todo mundo mesmo? Eu vendo. Meu mercado é mais enterprise, né? A TOTVS, obviamente, tem um foco ali mais SMB. A gente mais enterprise. Acho que a evolução da tecnologia, né, indo na tua pergunta inicial, depende muito do tamanho do investimento de cada segmento. Então, por exemplo, a gente dentro do mercado financeiro, que é um grande investidor em tecnologia, obviamente você vê uma adoção muito rápida. Então a gente vê alguns bancos que a gente está testando algumas coisas que a gente chama de smart contract usando IA, onde você, óbvio, parte seu uso OCR para entender, né, alçada, quem pode assinar, validação de documento, mas até a ponto de você conseguir olhar e falar assim, opa, o endereço desse cara não está aqui, e a IA já vai, busca na internet e traz com resultado. Coisa que, se você tivesse um humano fazendo, você ia gastar, entendeu? Alguns minutos, vamos colocar aqui uns 30 minutos e aquilo você resolve com 10 segundos. Então isso é um exemplo prático de uma adoção que a gente está testando. Dentro da cadeia de desenvolvimento das plataformas, tem duas coisas que a gente está usando bastante. Uma no que a gente chama de escrita de história, né? O pessoal escreve as histórias, né, de como é que vai desenvolver aquela ferramenta e tudo mais. A gente usa IA bastante para isso já hoje. E a gente usa também bastante na parte de automatização de testes. Então, termina o desenvolvimento, em vez de ter um testador ali para ficar validando o código, a gente resolve com 80%. IA resolve nosso problema, assim, uma velocidade absurda. Então, é um ganho bem legal que a gente está conseguindo na prática. Um outro que a gente está testando agora é modernização de código. Então ainda a gente tem alguns bancos que têm plataformas mainframe e que a gente está fazendo alguns testes para fazer a migração de código, né, de um COBOL para uma linguagem, uma plataforma Java. Isso eu acho que é o momento atual do que a gente está vivendo, essa questão de modernização de códigos. Perfeito. Então, trazendo cases práticos assim, do que a gente está vivendo no dia a dia, são esses. Marcel, tem outro ponto que eu acho que também, assim, inteligência artificial deve estar bombando aí para você, que é no chão de fábrica, né? Se pegar, por exemplo, uma linha de produção de um carro e pensar que por câmeras, por sensores, você pode automatizar aquele processo ou de repente garantir a qualidade da produção. Nesse sentido, eu acho que também a coisa vai longe aí, né? Vai muito longe. Eu acho que você tem uma oportunidade muito grande de melhorias de processo, porque a produtividade ela tá sempre pautada na melhoria do processo contínuo e você tem garantia uma qualidade e um processo robusto lá na ponta, porque a gente está fazendo um bem durável. Então, eu acho que a gente tem algumas revoluções que a gente está olhando já para as fábricas. A fábrica que a gente tem aqui na América do Sul é a fábrica de Pacheco, na Argentina, e ela foi recentemente totalmente reformada, remodelada para receber a nova geração da Ranger, que é um produto super tecnológico. Então o produto traz coisas que outros competidores não trazem. E o investimento maior que a gente fez nesse programa de trazer esse produto foi na fábrica. Justamente para que aumente a produtividade, aumente a qualidade. A parte de robotização da fábrica e automação é impressionante. Você entra realmente numa fábrica e hoje você fala, poxa, eu não imaginava que o carro pudesse ser produzido dessa maneira. Já que a gente está falando, obviamente, de inteligência artificial, eu acho que a gente sempre quando fala de inteligência artificial aqui no programa, o pessoal fala como tem usado internamente, como tem aplicado isso dentro dos produtos, mas a gente fala pouco de como o uso da inteligência artificial não deu certo em algum momento ali quando foi testado. Vocês têm cases de insucesso em relação a isso? Até para a gente já dar um cheiro ali pro pessoal que tá tentando alguma coisa e que de repente não funcionou, né? Assim, eu tentei aplicar de um jeito aqui, né, meu trabalho não deu certo, o meu time não se adaptou, enfim, ferramentas que vocês assinaram e não foi uma boa. Uma campanha que vocês tentaram fazer e de repente o resultado foi totalmente alucinado. Até o outro podcast teve, né? Alucinado assim, não foi, não vou dizer que foi muito assim diferente, mas a gente acabou fazendo alguns testes, né, na parte de paid media, né? No qual a gente usou a inteligência artificial para criar um copy, né, de uma
de uma publicação que a gente fez, e o humano, né? Para entender qual queria performar melhor, né? Aí a gente estava na maior expectativa, né? E IA vai performar, sim, vai dar um engajamento enorme. Quando pra gente não foi tanto assim, foi muito parelho, foi muito parecido o resultado, tanto do engajamento quanto de interação, tudo. Então, diria que não foi um insucesso, mas foi assim, algo que a gente Foi uma expectativa maior. Da expectativa e realidade. Pra saber real time, isso aí. Quem mais tem algum caso assim de teste com inteligência artificial? A gente teve algumas iniciativas através de CRM que algumas deram certo, outras não. As que não deram certo, eu acho que a gente foi voltar para a prancheta e entender que a base de dados ela era fundamental para que ela pudesse trazer uma qualidade de execução. Sim. Isso é ponto pacífico e de fato isso o time vem melhorando muito nesse conhecimento e nessa concepção de vamos consertar o básico e a fundação do que a gente precisa para realmente ter sucesso. Então a gente sofreu um pouquinho no começo e hoje a gente tem conseguido fazer um CRM mais personalizado, onde a AI nos ajuda a criar formatos que conversem melhor com aquele perfil de cliente e inclusive manda a comunicação pelo canal que ele prefere, seja e-mail, seja WhatsApp ou seja outro tipo de ferramenta, no horário que ele mais abre. Então isso faz com que a comunicação não é one size fits all, mas ela passa a ser muito personalizada, e isso tem gerado para a gente um nível maior de engajamento, um nível maior de leads, de pessoas que ficam interessadas, vão passar mais tempo no nosso site. Então você começa a trazer uma coisa que o cliente quer ouvir, e é o formato principalmente que ele quer receber. Boa. É um caso engraçado esse, assim, a gente, né, olhando essa transformação do código, modernização de COBOL para Java, a gente testou uma ferramenta, uma IA, que, para quem não entende, o COBOL é uma linguagem estruturada, né, ou seja, uma lógica de programação estrutural, e Java é orientado a objeto. E aí quando a gente fez essa migração, a gente chamou que virou um JavaBol, né, porque ficou um Java escrito de forma estrutural, então não ficou nada legal, ou seja, no final do dia você jogar aquilo para um programador Java entender, ele não vai conseguir entender, né? Então, daí a gente está testando com uma outra ferramenta que a gente está conseguindo ter um êxito melhor, mas acho que de insucesso que a gente percebe, né? Tem que tomar alguns cuidados, obviamente o básico, né? Fazer uma pergunta bem feita também, né? Isso é super importante. E aí, para falar, só para complementar e também casar com o seu ponto de personalização, tem um outro desafio aí que a inteligência artificial ajuda muito a resolver, que quando a gente fala de personalização, a gente tem que entregar a mensagem certa. E aí, pra gente de marketing, não dá pra ter um exército de designers, então é onde a gente entra. E aí, dando um case, a gente lançou o Firefly, quem quiser acessar aí pra poder brincar e poder criar imagens só num comando, né? E tô dando poder pros criativos poderem criar várias imagens. Quando a gente lançou, a gente teve que tomar um cuidado enorme, porque você tem que bloquear palavrões, você tem que bloquear marcas, você tem que bloquear vários termos que ali você tem que tomar um cuidado com aquele usuário em vários idiomas. Então, quem quiser testar, acho que vale a pena, mas é onde a gente vê que a gente agrega muito valor para poder entregar a personalização do conteúdo. Porque a gente fala muito de inteligência artificial para automatizar a ferramenta, mas e o conteúdo, e a mensagem, e no idioma certo, e na escrita certa, então acho que é onde a gente pode agregar ali. E quem quiser testar e poder dar o feedback, acessa lá, porque a gente está toda hora monitorando ali, porque a gente está aprendendo como é que faz também. Testem porque roda em GPU da NVIDIA. Por favor. Maravilhoso. Eu ia entrar num ponto de concorrência, porque muito do que vocês falaram aqui, às vezes a gente, conversando com o pessoal aqui, a gente vai entendendo que as empresas ao longo do caminho, conforme vão inovando e oferecendo uma gama maior de serviço, de produto, acaba gerando concorrências inesperadas ali no meio do caminho, né? E até com esse boom, né, de startups, enfim, acabam surgindo muitas concorrências que às vezes não tá nem no radar, assim. Como que vocês lidam com isso nesse mercado, assim? Cada um, obviamente, no seu mercado, mas como que vocês olham para a concorrência e tentam trazer essa inovação para sair na frente, né? Talvez daqueles players que vocês não estavam ali imaginando que poderiam estar ali quase te comendo ali em algum momento, sabe? Como a gente atua na jornada completa, estratégia, Martech, dados, cloud, DevOps e desenvolvimento, vou dar um exemplo de um cliente, uma instituição financeira,
que a gente entrou com a frente de Martech, pô, e de repente eu vi que a gente estava concorrendo com uma agência de marketing, né? E aí o cara falou, pô, Fábio, mas você é Martech, você pode assumir a nossa parte de mídia também, de gestão, né, de anúncios e tudo mais? Ele falou, podemos, entendeu? Então, ou seja, tem acontecido isso da gente tomar espaço de outras, né, agências, vamos chamar, tradicionais, mas ao mesmo tempo também eu vejo o Big Four indo na linha de estratégia, obviamente com mais robustez, com muito mais tamanho, né? A gente está no mercado há 20 anos, mas de certa forma que a gente construiu esse portfólio de trend, mais ou menos há 4, 5 anos aí estourando, entendeu? Então, ao mesmo tempo, a gente, em alguns momentos, tem algumas Big Fours ou globais concorrendo muito forte com a gente, principalmente nessas frentes que envolvem estratégia. Em alguns pontos, eu vejo que a gente também entra em outros mercados. Então, na prática, eu diria que fazendo uma comparação é igual quando ninguém imaginou que o Uber ia virar um concorrente de estacionamento, né? Porque tirou o carro de rua e o cara começa a usar, né, o aplicativo. Então, pra gente tem percebido isso, mas ao mesmo tempo, eu percebo o aumento do nível de colaboração, que eu percebo entre empresas, muita parceria, é super importante. Então, por um lado, sim, né? Às vezes a gente é invadido, às vezes a gente também ataca outros setores e outros segmentos, mas também ao mesmo tempo a gente tem aumentado o olhar para a parceria, para uma pegada mais colaborativa. Esse, pelo menos, é a realidade que a gente está vivendo. Desafio e oportunidade ao mesmo tempo, né? Acho que o mundo é de quem se adapta, né? Aquela questão que antes o mundo era do mais forte, e eu vejo que hoje o mundo é mais do quem se adapta. Eu acho que no meu mercado de software, de tecnologia para empresas, eu acho que tem um pouco de tudo. Tem empresas que a gente é concorrente e parceiro. Depende. Como a gente está em muitos segmentos, em empresas de todos os tamanhos, a gente vai encontrar de tudo. Então, a gente tem um ecossistema que a gente precisa de estar atento para o que está acontecendo com startups. A gente se ajuda muito. Então, deixa eu mostrar. A gente ajuda muito prestando consultoria. Às vezes, a startup está começando, me ajuda aqui. E a gente vai ajudar, né, dentro do segmento, entender como conceber. E no nosso mercado, o que acontece? Como a gente acaba sendo líder de mercado, as globais, elas têm uma dificuldade quando diz respeito à legislação, a entendimento de capilaridade. Tem algumas questões. E quando você vai para as nacionais, a gente é maior nacional. Então, a gente acaba tendo um relacionamento com o mercado que acaba sendo muito próximo até. Saudável nesse processo de desenvolvimento. Posso fazer uma pergunta também? Na verdade, eu vou até perguntar para um amigo da Ford aqui. Você não acha também que tem um momento da jornada do cliente? Porque isso que você falou das consultorias e no meu caso de tecnologia, por exemplo, a gente tem inteligência artificial, mas você vai gravar um podcast aqui. Se você precisa de uma coisa mais estruturada, madura, você vai usar um software mais robusto. Mas se você quer fazer alguma coisa entre amigos, eu vou usar a própria funcionalidade que tem hoje numa rede social ali. Então, acho que também a própria jornada do cliente faz com que ele consuma vários serviços e vários produtos no mesmo momento. Já no seu, a jornada ele é bem... Ele é mais tradicional, muito diferente, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas. Fiquei curiosa. O nosso grande desafio quando a gente fala de concorrência é assim, a verdade é que a tecnologia chega rápido para todas as montadoras. É muito difícil alguém fazer algo realmente extremamente disruptivo. Obviamente no início da eletrificação apareceram algumas, mas é muito difícil uma indústria como essa mudar da água para o vinho muito rápido. Mas a verdade é que a gente precisa escolher lugares onde a gente vai atuar como um portfólio para que eu saia do commodity. Porque se eu for o commodity para brigar por preço, por melhor custo ou por maior volume, a gente vai ter uma equação que é mais difícil de jogar. Então a gente tem procurado entender melhor o nosso cliente e olhar para um público-alvo que a gente quase chama de tribo, né? Um cara que gosta mais de aventura, um cara mais de ação, uma pessoa que tem essa vida mais ativa. E eu vou trazer produtos que se conectem com essa tribo. E esses produtos vão trazer algumas propostas únicas de valor que ele não vai encontrar em todo lugar no mercado. E isso faz com que a gente consiga entregar algo diferente. E aí eu possa criar uma relação de longa duração com ele nessa jornada mais tradicional, manter esse cara comigo na retenção de serviço, na lealdade no futuro. Legal, que você vai pro modelo de carro, né? Tipo, o perfil da Ranger é um, o perfil do Mustang é outro, o perfil do... enfim. E você vê que o portfólio hoje da Ford ele é super versátil, vai desde um SUV comum a um SUV off-road, a uma picape de performance que faz de 0 a 100 em menos de 6 segundos, a um Mustang, que é um carro de pista. Então a gente tem uma versatilidade grande, mas cada um com o seu propósito de valor de venda que atinge um segmento que o cliente falou, opa, isso aqui tem alguma coisa diferente para mim. Perfeito.
Faltou eu falar de concorrência, vocês querem? Nós somos amigos de todo mundo. Apesar deles não quererem ser nossos amigos, mas nós somos amigos de todo mundo. Mas vamos botar um fogo no parquinho aqui. Bolha da inteligência artificial. Eu ia falar. A gente tá aqui, todo mundo, desde o começo, falando inteligência artificial. Inteligência artificial para o mundo da tecnologia não é novidade, mas existe uma expectativa do mercado de que, né, tudo isso está muito além do que deveria ser e que uma hora essa bolha vai estourar e tal. Como que vocês enxergam esse momento? Deixar você por último, tá? Olha, a gente está usando a inteligência artificial para empoderar as profissionais, que eu acho que também é um ponto muito importante e vai muito de encontro com o que eu acredito a empresa que eu trabalho. Porque também tem aquela coisa, né, se fala no mercado, a inteligência artificial vai roubar os empregos das pessoas, que a gente acredita que vai empoderar, vai trazer eficiência para os profissionais. Estou dando um exemplo prático aqui, sem querer fazer jabá de produto. A gente lançou esse ano no nosso Adobe Summit o Adobe GenAI Assistant. Ele basicamente é um assistente virtual que fica acoplado nas suas soluções de MarTech. Espero que você esteja implantando nossas soluções, CDP, Customer Journey, obrigada. Justamente para apoiar o marqueteiro, profissional de MarTech, para que ele consiga ter um apoio ali, analisando todos os dados nas lacunas que eu humanamente não vou conseguir fazer, e ao mesmo tempo para que eu possa perguntar, essa campanha que eu estou fazendo aqui vai ser efetiva? O que você está vendo em posição de mercado? Então eu acredito muito nisso, que as empresas que empoderarem e trouxerem eficiência, ganho de escala para os profissionais, vão sair na frente, e é o que a gente tem apostado, né? Tentar apoiar os marqueteiros nos próximos 20, 30, 40 anos para fazerem melhor os nossos trabalhos. Boa. Fábio, vai lá. Você acha que é uma bolha? Dá para estourar? Ainda tem muito caminho a percorrer? E a bolha? Nada, cara. E é o iPhone da vez. Eu não tenho a menor dúvida disso. Marcelo Pontieri gostou do seu comentário. Adorei. Ele falou exatamente igual o nosso CEO falou alguns meses atrás. Cara, em cima disso, a gente vai ver um boom de plataforma, né? Do que eu chamo de empresas nativas de IA, entendeu? Vai surgir em cima disso. Então a gente tá vivendo uma nova era, literalmente. Tanto não é uma bolha que ela existe faz tempo, é o que a gente tá falando. É que agora deu um boom porque ela chegou num nível de maturidade que espantou quem não tava olhando pra isso. Quem não tava olhando pra isso, olhou e falou, meu Deus, o que é isso? Virou hype, da vez. Palpável e acessível. Talvez o ponto aqui que eu queira muito saber é sobre investimento mesmo, né? Porque tem muita empresa que tá apostando absolutamente tudo em IA e alocando investimento só nisso. Será que é só isso? Será que não tem outras coisas ali para serem olhadas, né, nesse momento? É só IA agora mesmo, né? Então acho que é nesse sentido também a bolha de investimento mesmo, né? De recurso financeiro, de pessoas, de tudo, né? Você ficou por último e tá aí. Assim, a gente não, obviamente a gente não vê isso como uma bolha, né? A gente vê algo que veio para ficar, né? E que só tá no comecinho ainda, né? Como a gente enxerga aqui, principalmente no Brasil e na América Latina também, nós estamos só começando, né? A parte do investimento, ela é um ponto importante, né? Tanto que a própria NVIDIA, ela não faz uma venda de um pacote fechado, por exemplo, né? Então, assim, a NVIDIA nunca vai vender uma Ferrari para quem precisa de um Ranger, entendeu? Então, assim, é um trabalho que a gente faz, né? De primeiro ter todo o entendimento, né? Do que aquela empresa, né? O que ele necessita, né? Dentro da inovação e dentro da IA, né? Para a gente poder oferecer algo que seja certo, correto para ele poder executar e ser feliz, né? A gente quer ver o cliente feliz, o nosso parceiro, nosso ecossistema que ajuda a fazer todo esse pushing, né, para o mercado, não é simplesmente... Tanto que hoje a grande dificuldade é encontrar estes parceiros hoje que estejam habilitados a poder fazer essa entrega também,
né? Então, assim, a NVIDIA, ela não está sozinha, ela faz parte, tem um ecossistema fazendo parte de todo esse go-to-market, né? Então, assim, eu não vejo como uma bolha, a gente não enxerga, nunca vai enxergar isso. A questão da mão de obra também é um ponto que sempre perguntam, né? Vai substituir o funcionário? Não vai substituir, vai empoderar. Exatamente, é esse o ponto, né? Agora, do outro lado, tem uma fase de adaptação. A pessoa precisa se interessar, querer se adaptar a essa nova realidade. Né? E tem um ponto importante, quando você fala investir tudo em tecnologia, se estiver investindo, porque se investe muito pouco em tecnologia. Essa é uma realidade. O Brasil ainda investe muito pouco em tecnologia. Então, se estiverem dispostos a investir, cara, já estou muito feliz. E na hora que vai estar disposto a investir, se de fato olhar para um parceiro de confiança que pode te apoiar a te dizer, vai por aqui, não vai para que você de fato faça um investimento correto, melhor. E quando você fala em mão de obra, eu acho que também tem uma questão que é a carência de mão de obra desse tipo de profissional. A gente já tem uma carência de mão de obra do mercado de tecnologia brutal. Né? Agora a gente vai surgir um novo profissional que a gente já nasce com a carência desse profissional também. Mas eu gosto de conversar com vocês dois, porque vocês são um Brasil raiz. Muito. É verdade. Então, assim, porque eu acho que aí vocês trazem um pouco dessa visão também, de que, putz, tem gente que não tá nem sabendo o que tá acontecendo. Então tem muito chão pela frente ainda. Mas só acrescentando também de uma forma super objetiva. Segue uma regrinha básica, 70-20-10. 70% é vaca leiteira, entendeu? Então é ali que vai o dinheiro, a boa volumetria vai lá. 20, né, é aquela questão que tá dando tração, tá no evolutivo, e 10, até 10 ali no disruptivo. Não fugir disso, que coisa que lá em lições de estratégias, né, quem estudou, né, dentro de um modelo de administração de empresas, já se falava muito disso. Acho que seguir um racional desse faz total sentido. Perfeito. Eu acho que o pessoal aqui tem muito mais propriedade para falar se é uma bolha ou não do que a gente da indústria, obviamente. Mas eu acho que do lado de de empresas que não são, na sua essência, de tecnologia, eu acho que o desafio de a gente conseguir incorporar a AI de uma maneira muito eficiente está em todos os sistemas legados que as empresas têm e de toda a bagunça de dados que existem de uma maneira geral, que foram construídos ao longo do tempo, desde a época que começou a informatizar as coisas. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande, e eu acho que se a empresa não olhar para isso com muito cuidado e colocar um pouco de energia que seja realmente dedicada ali, vai ser muito difícil ele dar o próximo passo. Porque aí a gente falou da bolha da inteligência artificial e do carro elétrico. Acho que essa também é uma pergunta de quando é que a indústria vai virar pro elétrico. Eu acho que a gente tem momentos diferentes por regiões do mundo, tá? Então, quando a gente olha para a nossa região aqui, Brasil, América do Sul, a gente tem um desafio enorme, que é o desafio de infraestrutura, né? E de você poder tirar a maior dor de um consumidor hoje, até em países mais desenvolvidos do que a nossa região, é a ansiedade de onde eu vou chegar. Às vezes a gente pega experiência pessoal, você olha para a bateria do seu celular, se ela já está no amarelinho ali, você fala... A ansiedade começa a bater muito forte. Imagina você pegando uma estrada, enfim. Mas eu acho que você tem uma transição de tecnologia, acho que não tem volta. Os veículos elétricos, eles vão chegar e a gente vai ver essa indústria vindo cada vez mais com esse tipo de tecnologia, mas vai passar por uma transição. Veículos híbridos, a infraestrutura vai começar a ser construída. A verdade é que hoje você não tem... em 2024, um combustível de qualidade no Brasil todo. É o Brasil diferente de maneira geral. E a América do Sul não é diferente. Qualidade de combustível, contaminação. Então, mesmo a infraestrutura que já está aí há trocentos anos, ainda ela é precária. Então, a gente acho que tem um trabalho muito grande ainda de construção dessa tecnologia, dessa infraestrutura, para que a tecnologia ganhe escala e barateie o custo. Sim. Porque precisa ver valor. Se você não tiver essa diferença, o consumidor ele não vai aderir. Eu acho que tem muitas outras montadoras que estão muito mais agressivas nessa história do elétrico do que a própria Ford, né? Sim. Como que vocês mantêm isso? Assim, o investimento no elétrico versus o investimento naquilo que ainda é carro-chefe da empresa, sabe? É isso aqui que faz sentido, isso aqui é que está vendendo, isso aqui é que é minha comunicação. A gente globalmente tomou a decisão de separar a empresa em 3 subempresas. É a Ford Blue, que é os modelos a combustão, a Ford Pro, que são veículos comerciais, então todos os veículos de trabalho e comerciais no mundo, e o Model E,
que é a divisão dedicada a veículos elétricos. Então, a gente tem pessoas especialistas em cada uma dessas divisões, justamente porque nós estamos falando de coisas muito diferentes. E esse cara da eletrificação, ele tem que estar focado na indústria. Ele não pode adaptar um carro a combustão para virar elétrico. Ele tem que criar e desenvolver algo totalmente novo. Então, a gente separou a empresa justamente para que a gente pudesse ter o foco, que a gente pudesse fazer a transição de uma maneira menos traumática. Aí. Perfeito. Ó, você falou de sustentabilidade, lembrei de outra bolha, gente, de ESG, né? É outra grande bolha ali que todo mundo só tem falado muito disso. Eu queria entender como é que vocês estão vendo isso dentro das empresas. Entendo que alguns setores faz mais sentido e outro não, né? Obviamente. Mas se vocês estão falando disso, vocês estão vendo os clientes também se preocupando com isso e tentando até adotar tecnologias para ajudar a evoluir mais, né, rápido essa tríade aí do ESG. Como é que vocês estão vendo por aí? Eu acho que ESG não é uma bolha. ESG é uma necessidade real. Sim. Né? Não dá como a gente pensar em futuro, né, em responsabilidade e esquecer isso. Então a gente foi lá e oficializou, demos um nome, instituímos uma regra, mas a gente é cobrado por isso. A gente precisa ser responsável, né, como empresa. Quando a gente pensa, por exemplo, no G, na parte de governança, gente, né, eu acho que é o princípio número 1. Quando a gente pensa em uso de software e tecnologia para governança, é você sair da informalidade e, de fato, conseguir prestar conta, com certeza ser uma empresa responsável. Você tem que devolver, de fato, para a sociedade. Então, eu não enxergo isso, não é uma bolha. De fato, é o que é. A gente arrumou um guarda-chuva, organizou isso de uma maneira correta, mas não dá para ficar de fora. Eu acho que toda empresa, dado a sua medida, né, como a gente falou, e você fala Brasil, tamanho de empresa, mas dado a sua medida, uma empresa grande como as que estão aqui não podem ignorar a existência do ESG, ter uma área dedicada, ter pessoas dedicadas pensando nisso, acho fundamental. No caso da NVIDIA, a gente tem colocado isso como uma prioridade, né? E essa prioridade, ela vai pelo fato de que a gente vende, né? No caso quando você vende o hardware, né? Você tem que pensar na concepção do produto para que ele seja sustentável, né? O que acontece é que hoje existem desafios, né? Hoje a gente prova como A mais B, né? Que você construir um data center com GPUs, né? Versus nós de CPUs, né? Você vai economizar muito mais energia porque você vai utilizar muito menos... você vai acabar economizando na própria energia porque você está usando uma infraestrutura menor do que uma infraestrutura de CPUs, né? Então a gente coloca isso, né? A gente procura mostrar isso para os clientes, né? E aí também a gente consegue também ter ter um pouco de ganho nessa questão da sustentabilidade também, na questão do software, para tirar esse proveito, né, da GPU para que você para você economizar, né, e você economizar energia, né? Então você tem parceiros, né? Você tem o ecossistema também apoiando isso, né? No caso Liquid Cooler, né? Que é você utilizar essa questão dessa tecnologia para poder também entrar nesse momento. E eu acho que assim, regionalmente falando, nós estamos num local muito privilegiados, né? Privilegiado nessa questão da energia também. Então essa é uma mensagem que nenhum outro lugar, nenhum outro país tem essa característica, né? Vamos se dizer assim. Agora, existem desafios, né? Porque quais são os desafios? Por exemplo, se você pega uma empresa que já tem um data center, né? Já tem um legado, ela tem uma infraestrutura totalmente diferente disso que eu estou falando para vocês, né? Então, como é que você faz com que ela, né, troque totalmente a infraestrutura dela, faça um investimento para ganhar lá na frente, né? Mas ela tem um legado, né? Então, assim, é um desafio hoje que a gente tem. A gente procura comprovar como A mais B que isso é possível, né? Já hoje, mas existe esse desafio de você ter que descapitalizar, né, toda a infraestrutura que você já tem hoje para você ter uma infraestrutura muito mais sustentável, né? Mas você sabe que eu visitei um data center grande aqui recentemente, depois de talvez uns 5 anos sem visitar.
Eu fiquei impressionado com a mudança. Ótimo. Fiquei impressionado. Assim, como os data centers hoje são muito mais ecológicos, mais sustentáveis, mais eficientes do que o que a gente via 5 anos atrás. Até corredor frio e quente, assim. Tipo, antes você passava frio no data center, tanto de energia que era dissipado, né? Hoje você caminha no corredor quente, porque você tudo bem. A máquina que não pode sentir frio, não pode sentir calor. Mudou tudo. No lado do automotivo, a gente, obviamente, dentro da empresa, isso é realidade. Mas a gente também vê demandas de clientes, em especial para veículos comerciais, porque grandes empresas olham para isso com uma importância e os compromissos que foram feitos de ESG, de descarbonização de frota e de trazer produtos que tragam essa energia limpa. Então a gente lançou recentemente a Ford Transit elétrica, 100% elétrica, onde clientes, grandes frotistas de maneira geral, estão conseguindo equilibrar um pouco mais a sua frota, mesmo nesse momento de tecnologia, fazendo um investimento bem maior do que ele faria num veículo a combustão. Você estava falando de data center, eu estava lendo essa semana o report pela Febraban, do evento de Financial Service, e dos 28 bancos entrevistados, até ano passado, 2023, apenas 69% deles tinha a estrutura deles em cloud, seja privada ou pública. E este ano, 2024, 100% dos bancos 100? Chegou a 100 estão com estrutura cloud do Brasil, dos 28 maiores entrevistados. Então é um reporte bem interessante para quem quiser entender um pouco mais. Então você vê que o compromisso público, ele casado com a tecnologia, vai virando uma responsabilidade. E também tem um slide super interessante que dos 6 principais KPIs de diferenciação dos bancos, 2 deles entram categorias de ESG. Então é muito inspirado no mercado super tradicional, colocando como uma agenda pública para poder mudar e impulsionado pela tecnologia. Quanto a gente precisa explicar o que era cloud, anos a gente tentando convencer que é seguro. É seguro, tá lá todos os bancos. Fica banco. Exato. Imagina o resto. Tem gente entrando agora. Tem gente que agora se convenceu. Conheceu. Mas aí fica a provocação que a gente fala. Estamos aqui falando de inteligência artificial, sendo que os bancos, os 28 maiores do país, este ano foram 100% para cloud. Então, a gente vai ter emprego por bastante tempo, tá? Essa é a boa notícia. Eu sou muito otimista sempre. Fala. Complementando, né, para finalizar, o que a gente percebe? Primeiro, em relação, acho que até a gente, tá, em relação a ESG, primeiro, na questão do E. A gente trabalha Anywhere Office, ou seja, meu time, a gente não obriga as pessoas a irem para o escritório, tá? O time a gente é mais ou menos 600 pessoas espalhadas em 20 estados, 130 cidades e 4 países. Tá funcionando super bem. Na questão do social, a gente tem programas de formação, inclusive a gente tem um bootcamp 40+, que a gente está lançando agora, né? Então não olha só formação de base, mas também aqueles profissionais que eventualmente queiram entrar, que a gente chama de 40+, ali, a gente olha bastante para eles. 40 já virou. Já virou. Já virou. Ferrou. Fazemos parte, né, Igor? Já estamos na cota. Exato. E, enfim, e a parte do G, né, de governança, obviamente, né, principalmente a gente mirando aí um futuro IPO, com certeza todo mundo que é listado, ou por obrigação, tem que ter uma governança. Mas indo para a linha também prática, o que a gente percebe dentro das estruturas dos clientes que a gente atende, primeiro, em homologação, tem vários questionários, de N clientes, onde a gente é obrigado a não só responder as questões de ESG, como mostrar evidência. Então, ele não quer mais fingir que é documento para inglês ver. Ele quer ver e ele quer evidência daquilo que você faz. Até porque telhado de vidro hoje, com redes sociais, com todo mundo aí... Total. Não dá. Isso é um ponto. Outro ponto, principalmente para alguns clientes que a gente tem, que por acaso a questão do público dele interno era muito de disparidade social, a gente vê muita questão de vagas afirmativas, né? Ou seja, o cara fala assim, não, Fábio, eu preciso montar um time, mas me traz mais homossexuais, ou me traz negros, me traz mulheres, enfim, né? Tem uma série de coisas que a gente percebe que o mercado vem cada vez mais pedindo, tá? Então, na prática, por isso que eu não vejo mais que é bolha, não, né? É uma necessidade. Tem casos atuais, de empresas que estão deixando a coisa mais branda ali. Mas... eu acho que é uma bolha de comunicação, né? Todo mundo falando muito sobre, né? Mas, ó, de falar que ano passado eu fiz um evento de marketing, você participou,
que quando a gente fazia a reunião de pauta, assim, de prévia, né, do que a gente ia conversar, eu acho que mais de 50% dos CMOs queriam falar sobre ESG. Sim. Foi assim, uma coisa que chegou uma hora que eu falei, não, peraí, vamos fazer uma outra pauta. Virou um evento de ESG. Tem a pauta do momento, que aí todo mundo quer falar e quer se posicionar, que aí parece que tem aquela espuminha, mas tem pautas do momento que de fato são uma realidade. Consolidam. ESG não é uma bolha, diversidade não é uma bolha, IA não é uma bolha. É uma realidade. É que agora tá se falando bastante. É isso aí. Maravilha. Gente, só para finalizar, uma perguntinha para cada um responder aí. O que vocês acham que vai ser inovação ali para além de inteligência artificial nos próximos anos? Vocês têm já alguma coisa além ali para pensar? Essa é a volta do metaverso. Computação quântica, eu não sei, a gente já falou de tantas coisas que vieram e voltaram. Quântica é uma boa, hein? Quântica é uma boa, né? Assim, o próximo trabalho para vocês. Provavelmente está na cabeça do nosso CEO. Ele já tem tudo mapeadinho, mas a computação quântica é uma das... eu visualizo lá na frente, né? Para a nossa realidade ainda muito distante, mas é algo que vai trazer também, acho que um ganho, né, e uma continuidade, né, para o que está acontecendo hoje, né, até para suportar IA, né? Exatamente, né, e como que um outro ponto que eu colocaria também, né, indo um pouquinho para a parte técnica, tá? Eu acho que, assim, nesse modelo de inteligência artificial hoje, eu acho que o futuro é a inferência. Por quê? A gente fala-se muito, né, na questão de inteligência artificial, treinamento, né? Treinamento de rede neural, né? Isso está se falando e, assim, todo mundo treinando muito. Só que vai chegar uma hora que as redes já vão estar treinadas, né? Elas já vão estar, ela não necessita que você coloque mais um dado ali para você treinar tudo de novo aquele modelo e tal. Então a inferência vai ter um papel muito importante no futuro, né? Porque é ela que traz atualização, ela que traz respostas. Então, assim, eu vejo um pouco desse caminho aí para a inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Vou falar da minha área, então eu vou fazer até uma provocação. Eu vejo o marqueteiro, o profissional de marketing se tornando cada vez mais o profissional de negócios. Conseguindo discutir, trazer resultado, apresentar, ainda mais quando a gente vê o CFO cada vez mais fazendo parte da decisão de escolha de tecnologia, pensando na rentabilidade da empresa. Então, é uma discussão que a gente tem muito dentro de casa, de como, de novo, as nossas tecnologias empoderam os profissionais de marketing, porque com marketing caríssimo, hiperpersonalização, consumidor cada vez mais exigente, os marqueteiros precisam entender cada vez mais o negócio, tecnologia, financeiro, indústria e tudo mais, para poder entregar realmente valor, a famosa conversão, né, o ROI, mas realmente entregar valor para negócios. Então, para mim, particularmente, está sendo bem interessante. Eu não venho de marketing, é a primeira vez que eu sento numa cadeira de marketing. Sempre fui da área de vendas e negócios. E eu vejo que eu consigo transacionar bem nas outras áreas e conversando com bastante CMOs, entendendo a importância dessa virada de chave. Então, eu acho que vai ser uma profissão que vai revolucionar bastante nos próximos anos. Legal. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, insights muito bons, vários cortes aqui pra gente tirar, né? Obrigada, e vocês fiquem com a gente. Na próxima semana tem o último episódio do The Briefcast Especial Inovação, com mais uma mesa recheada de grandes nomes aí do mercado pra gente conversar. Até lá! Na próxima semana tem Marcelo da Danone, Stephanie da Livap e a Thaís do Zé Delivery aqui na nossa mesa do The Briefcast. Deixe seu like, compartilhe nas redes e clique no sininho para ficar atualizado. Até lá!